foi daí que nasceu a sementinha, né? E falou assim, cara, a gente precisa ter um olhar pra isso. Então vamos trazer aqui mulheres da vida real, com histórias reais de perrengue, de sucesso, tudo que a gente encontrou no caminho. Se você pedir agora, fizer um benchmark, assim, os 10 principais bancos do país. Pega uma foto do conselho do banco. Quantas mulheres vocês vão ver lá? Sim. E acho que inclusive nas fintechs também. Inclusive nas fintechs. O podcast é uma das formas que a gente encontrou e que a gente tem justamente de dar esse espaço, de mostrar as possibilidades, de discutir o assunto, de aprender sobre. Muito bom. Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para falar sobre um tema que muito nos interessa. O lançamento, o episódio, na verdade, 0. Aquele que tá com cheirinho de novo do Let's Women. Olha que chique! Muito. Bom, eu sou a Loise, sou uma mulher branca, de cabelos pretos, curto. Tô com uma camiseta rosa xadrez e uma blusinha branca por baixo, junto aqui com a... Mari. Eu sou uma mulher também, cabelo liso, morena. Tô aqui com uma blusa branca e uma calça... nem sei direito essa cor aqui, é um verde. Um verde-limão. Verde-limão. Estamos aqui hoje... A gente veio, na verdade, emprestada, né, Mari? Estamos emprestadas aqui hoje, exatamente. Exato. Acho que é um bom termo. A gente tá aqui na figura do Gabriel, aquele que vocês veem bastante, para entrevistar a nossa host desse podcast, que maravilhosa, gente, vocês vão amar. Mas a gente tem o nosso, né, nossa temporada, que é do Let's... Não é Let's, SOS Passei, mas é do Let's Media. Ahá! Pegadinha do malandro. É nada, tudo errado aqui, gente. Eu sou assim mesmo. Eu vou falando, não paro de falar. Mas estamos aqui com a Andressa. Olá, pessoal. Muito Tudo prazer. bem? Vou começar também aqui com a minha audiodescrição para a inclusão de todos. Eu sou uma mulher negra, cabelo na altura dos ombros, um pouquinho para baixo, cacheado, bem cheio. Estou vestindo uma blusa rosa até o pescoço, uso alguns acessórios. Estou muito feliz com esse novo desafio, com essa novidade que a gente traz aí, que é o Let's Women, tocar e conduzir. Alguns já me viram aí, a minha carinha, né? Eu já fui entrevistada pelo Gabriel, tem um episódio ali falando de Open Finance, que é o que eu atuo no meu dia a dia. E também tô tocando o podcast Black Voices, né? Que é um outro que tem dentro do grupo Let's Media, da nossa produtora, porque a gente é chique, a gente é uma produtora agora. Chique. E o Black, ele é voltado para dar voz, né, amplificar ali as vozes das pessoas negras dentro do mercado de tecnologia, tanto homens quanto mulheres. E a gente quer justamente ter esse processo mais inclusivo e dar a voz que muitas das vezes, e historicamente, elas foi negligenciada, né? E com o Let's Women não é diferente. Sim, com Muito certeza. legal. Pois é. E aí, já pegando esse gancho, que é um assunto super importante, qual foi o pensamento quando vocês estavam pensando em criar esse Let's Women, né, esse podcast? Qual a ideia de vocês? O que vocês querem trazer? Quais são os convidados, os temas que vocês querem abordar? Cara, assim, quando eu fiz a gravação do meu podcast junto com o Gabs, que eu fui entrevistada, no final a gente ficou batendo papo, né? E aí eu lembro que eu falei assim, e aí, quantas mulheres você já entrevistou aqui? E aí ele olhou assim, falou, algumas, tal. E aí eu falei, quantas pessoas negras? Vamos conversar mais sobre isso. E aí no dia seguinte ele me mandou mensagem, falou, cara, eu já tava com... Algum bichinho já tinha me picado, você veio e reforçou ali que a gente precisa... E aí começamos a conversar sobre ter uma vertical dedicada para mulheres no mercado de tecnologia. Justamente por ser um mercado que historicamente foi majoritariamente dominado por homens, né? A gente sabe que nos últimos anos tem tido um crescimento muito significativo da participação de mulheres. A gente tem uma série de iniciativas, grandes empresas criam programas de capacitação e de mentoria para a inclusão da mulher no mundo da programação, mas ainda assim, quando você pega proporcionalmente, você olha, você ainda não tem
equidade. Você não tem... os números, eles não são iguais. Os salários, eles ainda são muito desiguais para quem exerce a mesma função. Então, foi daí que nasceu a sementinha, né? E falou assim, cara, a gente precisa ter um olhar para isso. Então, vamos trazer aqui mulheres da vida real, com histórias reais de perrengue, de sucesso, tudo que a gente encontrou no caminho para mostrar, que existe muitas mulheres capazes, e com perdão da palavra, o YouTube pode me dar mas muitas mulheres fodas aqui no rolê que acontece e que precisam ser vistas, e mais do que ser vistas, elas são inspirações para outras mulheres, né? Nossa, perfeito. Eu acho que a gente também aqui no nosso mundo, né, financeiro, Banco Central, acho que a gente tem também aí muitas mulheres muito boas, né? Capacitadas, né? Realmente ali, e que também merecem essa voz, né? Acho que é uma Com coisa certeza. que a gente também sente no nosso mercado. Exato. O quanto é necessário a gente também abrir e mostrar essas mulheres, né? E eu queria entender, aqui, a gente vai falar das mulheres no mercado ou vai ser para também outros tipos, né? Só uma parte profissional ou teremos também outras pautas? A ideia é trazer outras pautas. É a gente fazer uma mescla aí de grandes temas que muitas das vezes aterrorizam as mulheres, como, por exemplo, maternidade. Como conciliar uma carreira executiva numa instituição financeira, né? A gente está falando aqui, o nosso recorte ele é muito voltado para o mercado financeiro. Então, como que eu vou ter a minha carreira versus maternidade? É possível? Não, porque rola esse surto coletivo nesse momento da vida da mulher. Então, a gente quer trazer aqui algumas mulheres que sim, são executivas e têm filhos e conseguem conciliar. E como que é, porque fácil não é, definitivamente. Então, quais são as dicas, lições aprendidas e como que isso acontece. Trazer um pouco do lado negativo da situação, que existe um grande número de mulheres que são demitidas após a maternidade, né? Quando voltam de licença maternidade. Isso, inclusive, mulheres que já estão numa certa posição de liderança, já têm uma carreira estabelecida. Então, como que é esse movimento e como que elas se reinventaram para poder buscar ali de novo uma recolocação e falar, olha, fiquei fora, mas eu continuo a mesma, se não melhor. Porque a maternidade, ela traz, né, uma série de aprendizados para a mulher. Então, a gente vai falar do mercado de tecnologia em si e várias vertentes. Então, vários tipos de tecnologia que a gente tem visto no mercado. Então, vai ter um pouquinho de cada. Então, a gente vai ter ali... vamos falar de IA, vamos falar agora de blockchain, vamos falar de Open Finance também, vamos falar do mundo de investimentos, de tudo que envolve a tecnologia e que as mulheres estão encabeçando. E essas outras pautas, família, autoestima, né? Então, como que isso é visto dentro do mercado, o quanto que a mulher tem que ser feminina ou não para atuar num mundo que até então é muito masculino, o quanto isso atrapalha, o quanto não. Então, a gente vai trazer discussões bem interessantes aí dentro do mercado. Nossa, muito legal, hein? Olha, eu tô aqui contando os dias pra ver o primeiro episódio aí do lançamento de vocês. E curiosíssima pra saber quem que vocês estão pensando de convidados e etc. Vai ser... Já tem spoiler? A gente pode perguntar? Olha, a gente tem aí alguns spoilers. Tipo, temos algumas heads, temos algumas executivas que já toparam participar. A gente já começou a gravar, inclusive. Temos algumas pessoas... Que, assim, a ideia, e vale já deixar isso muito claro, não vamos só entrevistar pessoas da alta liderança. A ideia aqui é a gente entrevistar, como eu comentei no começo, histórias reais de pessoas reais. Então, desde analistas, de estagiários, de trainees, a mulheres que sim chegaram numa posição. Então, como que é essa troca? Porque hoje, por exemplo, trainee, quem entra num processo de trainee, nos seus, 24 anos, 20 anos... tem uma visão de mercado e tem uma jornada muito diferente de quem fez trainee alguns anos atrás. Então, muda muito a ótica, né? Então, como que está sendo esse processo mais inclusivo das mulheres no mercado de trabalho? Como que a gente consegue como que isso acelerou? A gente consegue fazer um depara de quem veio antes. Então, quando a gente for entrevistar, talvez, mulheres um pouco mais velhas, 40 mais, vamos colocar assim, elas vão ter uma bagagem e uma experiência que 20 mais vai ter outra. Não, então, a gente consegue fazer esse paralelo. Então, tem algumas, eu não posso dar nomes ainda, mas fiquem ligados, todos, que vai ser super interessante. Vai ter pessoas muito bacanas, pessoas conhecidas, pessoas ainda que não são tão conhecidas, mas que a partir daqui estarão muito mais conhecidas e com as suas histórias compartilhadas. Porque a gente também quer ouvir quem são essas pessoas, né? Por trás
da posição, do crachá, do cargo, do título. Quem que é essa pessoa? O que ela faz para além de estar ali passando o crachá relativamente das 8 às 5, que nunca é das 8 às 5. Não, nunca é. Definitivamente nunca é. Exatamente. Nossa. E me diz uma coisa, quem é a Andressa? Assim, tudo bem que às vezes as pessoas já podem ter escutado você lá no Let's Black, mas quem é a Andressa, mulher negra? Vamos lá. Bom, a Andressa, ela é uma mulher que nasceu em São Paulo, na periferia, no bairro do Grajaú. Então, é o extremo sul da Zona Sul, bem no extremo. Né? Eu cresci, sou filha da Yaura e do Manuel. Minha mãe é nordestina. Então, junto com a minha avó, com as filhas, vieram para São Paulo, famoso tentar a vida, em busca de trabalho, em busca de novas oportunidades. Minha mãe veio para São Paulo ainda criança. E meu pai já era paulista, mas meu pai já faleceu, tem 13 anos. Então, a minha vida profissional, ele acabou não acompanhando, né? Porque eu comecei a trabalhar com 17 para 18, com 18 para 19 ele faleceu. Então, boa parte da minha trajetória ele não acompanhou. Mas eu sou uma mulher casada, sou madrasta, né? Então já tem aí um primeiro paradigma e estereótipo quebrado e a ser superado. E madrasta não é palavrão, gente, tá? Tá tudo bem. A palavra madrasta vem do maternar. Isso é uma coisa também legal que a gente quer trazer pra cá. Porque são os vários tipos de família e as várias composições que a gente tem hoje, né? Então, meu enteado, ele tem 6 anos. Eu sou avó de pet, porque o pai é o meu enteado. Então, ele fala que eu sou avó. Então, tá tudo bem, né? A essa altura do campeonato já ser vó. Mas tem um cachorrinho que é o Buba. E, bom, eu tô no mercado financeiro há um pouco mais de 13 anos. Tenho uma jornada aí de primeira, né, a fazer faculdade. Eu não fui a primeira da pessoa a fazer faculdade, porque a minha mãe foi a primeira. Ela conseguiu se formar tardiamente, mas ela se formou em pedagogia, ela é professora, então ela sempre teve isso muito forte de ter que estudar, mas eu tinha até então um viés de estudar e ter um bom emprego e ficar nessa empresa até se aposentar, e é isso, né? Então, eu fui para o mercado de trabalho, de certa forma, com essa mentalidade. E com o tempo eu entendi que não, que eu era dona da minha carreira, que existiam outras possibilidades, que eu poderia crescer, que eu poderia até ajudar outras pessoas. Então, eu começo ali um processo de desenvolvimento de carreira, passei por alguns bancos, passei pelo Santander, pelo Bradesco, hoje eu estou no Banco Mercantil. Tenho uma atuação direta com Open Finance, né? Então, direto com tecnologia, mas eu já atuo com inovação e tecnologia desde 2014 para 15, mais ou menos, assim. 2015, mais ou menos, que eu começo a mergulhar de fato dentro do mercado. Quem trabalha em banco já trabalha com tecnologia por si só, né? Mas, assim, de mergulhar no universo de startup e tudo mais. Então, eu sempre fui muito defensora e levanto a bandeira mesmo da mulher, porque minha avó, ela teve 7 filhas mulheres. E as minhas tias, todas, a grande maioria tiveram filhas mulheres. Então, a minha família é muito feminina. São poucos homens que tem, né? Os homens eram os agregados. Então, eu cresci já muito nesse lance de, tipo, a mulher é a mulher que faz. É a mulher que vai na escola, é a mulher que isso, é a mulher que aquilo. E eu trouxe isso muito para minha carreira profissional. E hoje eu vejo que lá atrás, essa sementinha da minha avó, da minha mãe, ela reflete muito hoje. Então, eu luto justamente pela igualdade, pela equidade de mulheres. E tem um recorte, ainda tem, né, um adendo, que eu sou uma mulher preta. Então, a gente tem aí 56% da população negra. 28% são mulheres, menos de 1% está em posições de liderança, né? Então, a gente também quer falar aqui dentro do podcast de mulheres pretas, de mulheres cis, né? Então, mulheres trans, como que o mercado vê a mulher cis branca, a mulher cis preta e a mulher trans, né? Então, trazer um pouco dessa mescla. Passado, assim, algum tempo, eu me formei maquiadora. Então, eu sou maquiadora profissional justamente por gostar de falar do empoderamento e da beleza feminina, né? Então, o olhar por trás de uma maquiagem e o quanto isso empodera as mulheres, né? O quanto você tá... E não o excesso, mas realçar a beleza natural de cada uma, sabe? Então, eu sempre gostei muito dessa pauta e comecei a unir uma coisa com a outra. E aí, fui me capacitando, me formando, entendendo, estudando sobre... aprendendo a ter letramento.
né? Porque a gente não nasce sabendo de tudo. Não. A gente vem de uma sociedade patriarcal, machista. Então, a gente precisa primeiro entender qual é o nosso lugar e não. O nosso lugar não é só aquele que a sociedade, historicamente, colocou a gente naquela caixinha e, tipo, mulheres se resume a isso. Mostrar que a gente é muito mais. E o meu grande objetivo, assim, como carreira e como mulher, é inspirar outras mulheres. É abrir caminhos, como, assim, da mesma forma que muitas abriram para que a gente estivesse aqui hoje, que se não fosse elas, nós não estaríamos aqui. Eu quero ser uma continuidade dessas histórias, né? Então, que através de mim, que através da minha história, que através desse podcast, principalmente, outras vidas possam ser transformadas, possam ser impactadas, né? Então, assim, eu quero... Poxa, se a cada episódio uma pessoa falar, meu, isso daqui eu peguei de lição e eu apliquei na minha vida, nisso, já valeu todo o rolê, entendeu? Já valeu. Maravilhoso. Uma vai puxando a outra, né? Eu acho que esse dinamismo de companheirismo, de entender, mas é o que você falou, eu acho que esse é um assunto que a gente acha que por estar, por exemplo, no lugar de mulher, a gente domina. Mas não, né? É algo muito específico, que precisa de estudo, precisa entender quais vieses estão dentro, né, das nossas falas, dos nossos comportamentos, do nosso olhar, pra gente quebrar isso. E isso só vem com reflexão e com discussão. Exatamente. E eu acho que é o que vocês vão tentar trazer também no podcast. Essa oportunidade de ter mais um local pra gente poder aprender, pra gente poder se espelhar. Exatamente. É abordar quais são os medos, os dilemas que assombram as mulheres, né? Então, o autoconhecimento é a chave para tudo. A gente ouve falar, mas como que coloca isso em prática? Tá, eu sei que eu preciso me conhecer, mas como que eu faço esse rolê acontecer, entendeu? Porque às vezes a gente nem sabe, a gente não conhece a força que a gente tem. Muitas mulheres não conhecem a força que elas têm. Por N motivos, né? Histórico familiar, histórico da sociedade, na empresa que ela atua, ela não tem voz, ela não consegue expor, ela não consegue colocar na mesa. Então, pode assim, ter medo, às vezes, pode ter medo. de dar Então, opinião. exatamente. A gente tem uma série de situações que a gente é sempre tão... né? E uma sobrecarga muito grande sobre a mulher. Então, a gente quer discutir isso também. Discutir com pessoas que são psicólogas. Então, trazer para cá, né? Então, como que esse movimento... Porque, assim... De um tempo para cá, a gente ouve falar muito de feminismo, de empoderamento feminino, e para muitas mulheres isso, assim, é muito difícil. É muito difícil assumir a postura de dona da sua vida, dona do rolê todo, e falar assim, cara, eu posso, eu consigo, eu vou fazer, porque o lugar de mulher é em todo lugar. Tem muitas mulheres que não conseguem, não têm força para fazer, e precisa da nossa ajuda. Né? Às vezes não sabe nem como começar, né? Não sabe por onde começar, não sabe o que fazer. Então, a gente quer trazer também algumas informações técnicas no sentido da psicologia, né? Do entendimento da mente humana, da mente da mulher. E essa coisa do tipo... A cobrança que a gente tem de ser mãe, de ser esposa, de ser profissional, de ser dona de casa, e de ter que fazer isso, de ter que fazer aquilo, e dar conta de tudo. E a gente assume muito isso. Fala, não, eu faço. Não, eu dou conta. Não, eu consigo. E aí chega uma hora que a gente surta. E os índices, né? Eu não vou dar spoilers, porque virão dados mais pra frente. Mas, assim, a quantidade de mulheres fazendo terapia, que tem, assim, problemas com ansiedade, com depressão. Não só mulheres, os homens também, né? A população em si, as doenças da mente, elas têm nos assombrado e nos assolado muito. Mas a gente quer trazer aqui, dar destaque para a mulher, porque ela é o coração da casa, normalmente, né? Então, a mulher, tipo assim, pergunta para sua mãe. Ah, não sei o quê, fala com sua mãe. A mãe. Então, assim, como que é e como a gente consegue lidar? Porque não tem como separar, né, a Andressa profissional da Andressa pessoa. É a mesma pessoa. Sim. Então, como que a gente administra, como que a gente lida? Vamos falar de síndrome de impostora, o que é, como que isso daí maravilhoso. vem. Né? Vários temas, várias temáticas. Várias. Não, porque isso tá realmente no nosso cotidiano. A gente vive, né, os exemplos depois que a gente fala, cara, será que eu passei por isso? Será que eu não passei por isso? Então, acho que esse viés não, essa contribuição educacional que vocês estão propondo com esse podcast vai ser muito rico, assim, inclusive para gerar novos debates que às vezes ainda
ainda nem surgiram e a gente nem percebeu, porque a gente tá, né, ainda numa bolha e aprendendo, né? Enfim. No automático, às vezes, né? A gente liga no automático e vai, como você falou, né? Exatamente. Questão da carreira, realmente. Pois é. Mas me conta, assim, quais os dilemas que dentro da sua história, assim, você comentou um pouco da sua carreira e tal, mas até antes, assim, o que você enfrentou como mulher que você hoje olha e você fala, caramba, realmente foi difícil esse caminho aqui, foi mais doloroso por ser mulher. Um exemplo, tá? Não sei, às vezes para você passar por uma etapa de vestibular, você se coloca numa posição, não, eu preciso estudar tudo, saber tudo, porque com certeza eu não vou conseguir, tipo, vem aquela muito da cobrança que você comentou, né, de síndrome de impostor e um monte de coisa, mas como que você percebe isso em você, assim? Cara, são muitos dilemas, muitos momentos para terapia aqui, várias pautas da história. Mas isso começa na infância, né? Na infância, na escola, onde o cabelo ser diferente já é uma situação que te marca. E você ter que... Um período, assim, nos primeiros anos do ensino fundamental, eu estudei em escola particular. Mas, assim, era com muito sacrifício. Então, eu tinha amigas que tinham muita condição. Sabe? Então, eu era a mais pobre do grupo, mesmo assim, já tinha uma condição de estar numa escola particular, escola de bairro, nenhuma escola de nome, enfim, famoso, coisa do tipo. Mas eu tinha ali, então, ali eu já sentia uma certa diferença. Isso foi ao longo do tempo, depois eu fui, aí não tinha mais condições de pagar, meus pais não tinham, eu fui para escola pública e aí terminei os meus estudos todos, Fundamental 2 e ensino médio, na escola pública. E aí eu comecei a fazer cursos profissionalizantes para conseguir o primeiro emprego. Porque o que eu ouvia é quais são as oportunidades que eu tenho. Eu trabalhei no shopping antes de estudar, né? Tô falando ainda no período sem faculdade. Como que... eu posso trabalhar no mercado, eu posso trabalhar no shopping, posso trabalhar no Mac. E que mais? E aí eu descobri que existia um lance de ser jovem aprendiz, né? Então eu fui atrás. E aí, para resumo desse pedaço, dentro do curso, na época que eu fazia o curso de aprendiz, eu via as vagas, a gente reparava que era misto, né? A sala menina e menina. Tinha as vagas para banco, as vagas para algumas multinacionais, era sempre os meninos que iam. E as meninas iam para umas vagas e para umas empresas menores, com umas vagas mais para atendimento. Não eram posições administrativas, vamos colocar assim. Era uma coisa mais de recepção, né? Então, assim, a gente fazia o mesmo curso, mas se era algo assim, todos estavam no nível de ser aprendiz, os salários eram os mesmos e tal, mas existia uma diferença ali. Então, foi ali, assim, que eu tive clareza dessa primeira diferenciação entre homem e mulher. E aí, quando eu ingresso no mercado, eu fui trabalhar em banco, né? No meu primeiro banco, e eu começava a ver. A primeira agência que eu trabalhei, a gerente geral da agência era uma mulher. Então, isso mudava muito, porque tinham muitas gerentes mulheres naquela agência. Isso dava um outro viés. E ali eu pude ver que, cara, não, a mulher ela pode chegar lá. Então, a gerente geral era mulher, a minha gestora era mulher. E tinham várias outras gerentes mulheres. Mas, né, nem tudo são flores. Então, quando eu lembro de uma situação que a gente estava falando na Rádio Peão que ia sair as famosas promoções, né? Chegou a época da promoção. Da mesma forma que chega a época do corte, que todo mundo ali fica se abaixando, fala, opa, não vão me ver para não me mandarem embora, tem a época da promoção. E sempre eram os amigos do chefe promovido. E eu não conseguia entender esse rolê. Eu falava, mas de novo fulano? Tipo, sei lá, cada 6 meses tinha rodadas de promoção. Mas fulano teve 6 meses, por quê? E aí, na época, uma gestora minha falou assim, é porque ele é amigo, né? Ele é homem. E aí, eu ficava puta da vida, porque ela era coordenadora na época e ela não tinha sequer a função de coordenação. Ela não tinha cargo, ela não tinha nada. Tipo, ela exercia todas as atividades, mas se não tinha portava reconhecimento. como... Tinha que responder por um time, tinha que fazer... Mas ela era analista júnior. Enquanto outros... que tinham exatamente a mesma função, se não menos, já tinham uma posição de coordenação, e era coordenador, supervisor, e na época, acho que era coordenador, a nomenclatura de cargo, ganhando 3, 4 vezes mais. Então, ali eu comecei a ver.
E isso, óbvio, né? Se era para ela, para todas da equipe era a mesma situação. Então, eu fiquei por muitos anos sem ter nenhuma promoção. Nenhuma. Só tinha aumento de salário com dissídio. E aí vem o lance que é, você acha que o problema é com você. É o seu trampo que não é bom, aí você precisa estudar mais. Então, aí, já estava na faculdade, aí fui atrás da pós, porque eu falei assim, não é suficiente só a faculdade, eu preciso de... E os feedbacks são feedbacks rasos, geralmente, né? Que a gente recebe. Exatamente. Ai, não... O tapinha nas costas, ele vem todos os dias. Você tá fazendo ótimo trabalho. Tá ótimo trabalho. Nossa, essa apresentação que você fez ficou muito boa. Aí tem a reunião da equipe. Nossa, essa apresentação aqui, ó, que a Andressa fez, a gente levou lá na diretoria, não sei das quantas, e foi super elogiada. E para por aí, né? E fica só nisso por muito tempo, em muitas situações. E aí você fala, tá. E aí você cria uma expectativa de tipo, bom, eu vou ser promovida em algum momento, né? E aí você tem feedback, olha, eu quero crescer, como eu posso chegar em tal lugar? Não, é isso aí, olha, quando tiver, seu nome está na lista. Eu não sei se vocês já passaram por empresas assim, mas eu já trabalhei em grandes bancos, né? Com RH, estruturas enormes. Então, existe sempre a famosa pauta, a lista do RH. Ah, não, seu nome está na lista. Aí a lista tem 800 nomes. Sim. Ah, você não passou no comitê. É exatamente isso. Né? Então, eu comecei a ver muito isso, muito nítido, escrachado, a relação de que eram sempre os homens promovidos. Eram poucas, tinham sim mulheres que eram promovidas, mas eram muito poucas. A briga tinha que ser comprada, era muito grande, sabe? Eu vou te promover, eu sou tua gerente, eu vou te promover. Eu tinha que brigar muito para conseguir tua promoção. E aí, quando eu olhava para as escalas, eu olhava para as diretorias, superintendências, e isso ia reduzindo o número, né? Porque esse lance da pirâmide, tem muita mulher na força de trabalho, até em posições de coordenação. Quando passa para a liderança, a primeira liderança, uma liderança mais com cargo de gerente, aí já cai. Já começa a inverter. E aí você passa para... E aí algumas empresas vão ter gerentes departamentais, outras vão ter superintendentes, gerentes gerais, e aí tem vários nomes, mas você começa a ver que isso diminui. Nas estruturas que eu trabalhei, então tinha superintendente, tinha diretora executiva, vice-presidente e até o presidente da empresa, do banco. Você vê poucas mulheres na diretoria. Na época, na verdade, não tinha nenhuma. Foi um evento quando teve a primeira mulher, uma das mulheres que me mostraram, e é da área de tecnologia, que é a Valquíria Marchetti. Espero não ter falado a pronúncia do nome dela errado. Né? Mas ela é uma executiva no Bradesco. E então, a primeira... Só fazendo um paralelo. A primeira referência que eu tive foi ainda numa agência de rua, que era no Banco Santander. Então, eu falava, putz, é possível. Depois, onde eu fui para o Bradesco, e ali eu via que tinham algumas, mas eram distantes de mim, hierarquicamente falando. Mas eu tinha algumas, conhecia muitas na parte de coordenação. Mas aí tinha a Valquíria, que ela foi uma das pioneiras há muitos anos atrás, que falava assim, cara, é possível ir na área de tecnologia. Mas ainda assim era, sei lá, 300 homens e uma mulher, sabe? Era um bagulho muito louco. Engraçado, você estava falando, eu estava pensando nisso. Não sei se você teve também essa sensação. Eu tinha de que quando a gente começa, é normal. Você tudo bem, né? Assim, você está acostumado a ver só homens em grandes posições e ver várias mulheres trabalhando ali junto com você. E a gente, tudo bem, é assim. E você toca, né? Quando a gente começa o estágio e tudo mais, né? Os chefes, maior parte homens. E aí, de repente, aquilo começa a te incomodar. Vai passando os anos, você fala assim, mas peraí, porque você vai trabalhando. Todo mundo vai trabalhando e as mulheres não vão subindo, né? Para os cargos. Mesmo assim, aquelas que falam, nossa, ela é muito boa. Mas não foi ela que foi, não foi ela que foi promovida. Então você fala, putz, isso aqui vai acontecer comigo também, né? Você sente essa fila subindo e a fila dos homens subindo e a nossa fila parada. Você fala, putz, isso aqui tem alguma coisa errada. E eu acho que realmente... Depois você vai falando, não, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu acho que já mudou muito de quando a gente entrou. Acho que já é uma preocupação. Quando eu entrei no escritório, né? Eu sempre fui de escritório, nunca fui de empresa. Mas, assim, nem era uma pauta. Isso nunca foi uma pauta. E era assim, de fato, dos, sei lá, 10% das sócias eram mulheres.
né? Então, assim, acho que era uma coisa muito difícil. Sim, com né? certeza. Então, Imagina, acho que- né? Eu acho que quase todas, se não todas, assim, generalizando já aqui, passaram por isso, por essa sensação. Porque eu acho que a gente sente pouco nesse primeiro momento da carreira. E acho que a gente se Até questiona pouco quando se a gente... questiona Pelo menos pouco. antes, né? É. Acho Porque a que gente foi acostumada, a gente... É assim. É assim. Aham. A vida é assim, o mercado de trabalho, ele é assim, é normal. Uhum. Você, É. você não tem a provocação até na escola, porque você aprende na escola que a mulher ela tem que reproduzir, que É. ela tem que cuidar e ela ajuda na renda de casa. Ela é uma ajudadora E apenas. não o foco principal, E né? não o foco principal. E hoje a gente vê que muitas famílias é o inverso. Exato. E não, às vezes, ser só o principal, mas também tem o lance da igualdade. Eu ganho tanto quanto o meu esposo, sabe? Ou mesmo que ainda o meu salário seja menor, porque meu esposo, sei lá, tem uma outra posição, eu também tenho o mesmo peso de responsabilidade, Sim. sabe? Se o meu faltar, vai dar ruim. É. Não é só, entendeu? E a gente foi acostumado. Então, quando a gente vem de um histórico de que é assim mesmo, a gente acostuma, a gente não consegue nem enxergar. E é por isso que eu falei no começo que tem muitas mulheres que não enxergam. O olhar crítico, né? Acho que falta pra Falta. gente. Falta se questionar. E eu demorei para entender isso. Eu só fui entender isso, de fato, da minha carreira, quando eu fiz um programa de mentoria. E é um dos temas que a gente quer abordar, né? O quanto você ter uma mentor ou mentora, isso pode te impulsionar na sua carreira. Porque na mentoria, assim como na terapia, é um viés totalmente profissional, mas você começa a entender que você é dono da sua carreira. E que, tipo, você fica ali esperando a promoção. Cara, a promoção não vai vir. Porque você acha que você depende do teu chefe para aquela promoção sair. E aí, assim, você começa a fazer uma movimentação. Então, eu comecei a entender e falar assim, acho que tá errada aqui minha caminhada. Eu posso muito mais. Mas, assim, demorou, sei lá, 7 anos. Sabe? Para eu entender. Porque eu vim de um lugar onde o meu emprego ele já era muito bom. Eu já ganhava melhor que talvez toda a renda de uma das famílias da minha família, sabe? Então, assim, eu já tinha um salário bom, eu tinha bons benefícios, eu estudei, me formei, tinha constituído família. Então, assim, cumpri com todos os cheques que é imposto pela sociedade, assim, então, fiz tudo. E assim, tá reclamando de barriga cheia? O que você tá querendo mais? Eu falei, não, eu tô querendo mais porque eu posso mais. Eu posso sentar nessa cadeira. Eu posso chegar nesse lugar. Me incomodava muito. E aí aí você começa a ter o famoso network, você começa a conversar com outras pessoas, você começa a ver que outras pessoas têm o mesmo incômodo que você. Então, como que a gente se junta aqui para fazer? Como que eu posso impulsionar? Porque mais do que falar, a gente tem que agir, a gente tem que ter ação. Concordo. Né? Então, assim, eu sei que existe uma desigualdade entre mulheres na tecnologia versus homens. O que eu estou fazendo para mudar isso? Cara, eu não tenho poder para fazer nada, mas você compartilhou o post de alguém que você deu mais vitrine, mais exposição para aquela mulher que conseguiu chegar lá, porque através dela outras vão chegar. Cara, eu lembro quando saiu a notícia que a Tarciana ia assumir o Banco do Brasil. Falei, meu Deus, pela primeira vez na história, temos uma presidente de um banco. E um banco do Brasil, né, misto, né, que também tem uma parte do governo que ali. Tem uma parte de... da Caixa Econômica também, foi o outro marco. Outro marco, exatamente. Então, assim, você começa a ver, você fala, tá vendo? É possível. A gente quer ver esse mesmo movimento isso desencadear, sabe? Em grandes corretoras, a gente quer ver isso ser mesmo disseminado. Mas a gente comemora, a gente tem que comemorar e a gente tem que ficar feliz por quem já conseguiu. Sim. E falar assim, cara, tem um programa que eu vou compartilhar. Tem muitos programas hoje para capacitação de mulher em tecnologia. Eu não posso criar um programa, mas eu posso compartilhar, eu posso mandar para outras mulheres. Eu posso falar, sair um curso gratuito aqui, gente, ó. Sim. Quem quiser, faz aí. Essa pode ser uma das formas da gente contribuir. O podcast é uma das formas que a gente encontrou e que a gente tem justamente de dar esse espaço.
de mostrar as possibilidades, de discutir o assunto, de aprender sobre. Muito bom. Nossa, com certeza. Não, e eu acho que, assim, esse assunto é um assunto que ele vem... a gente está num momento que tem pessoas que apoiam muito, né? Esses movimentos de discussão, debate, quando a gente fala de mulheres, quando a gente fala de, enfim, assuntos que são polêmicos e que a gente precisa e é necessário a gente conversar. Mas também tem o lado da resistência, né? De pessoas tentando descredibilizar aquilo que a gente está falando, ou quando a gente está comemorando, vai lá falar, não, olha lá, já vem as feministas. Isso já é vem mimimi. isso, olha, mimizenta, não sei o que, nananã. E nem sabem o conceito. E eu acho que é legal, nesses diálogos que vocês vão trazer também esses esclarecimentos. O que é o feminismo, né? Não é aquelas pessoas que vão, sei lá... colocar fogo nas coisas. São pessoas que vão trazer debate, né? Que vão trazer temas importantes, que já lutaram muito, há muito tempo, e que hoje talvez a gente esteja aqui nesse podcast falando por conta delas. Exatamente. Então, eu acho que é isso que a gente precisa trazer e não ter vergonha de, quando tá em um ambiente onde algumas pessoas começam a questionar, se calar, silenciar. Eu acho que quando a gente vai trazendo as nossas experiências, né, e colocando isso como ali, né, de compartilhando com as pessoas vão parando de ter medo, né, de falar sobre o assunto e trazendo experiências de, putz, então tá bom, então eu consigo. Ela conseguiu? Por que a gente não vai conseguir, né? E acho que é legal, o que conseguiu e as angústias, né? Então, tudo bem, eu estou sentindo isso, mas outras pessoas também passaram, então isso faz parte, né? Porque acho que esse perfeccionismo que é sempre esperado, né? A gente tem que fazer tudo muito bem, sempre tem que estar ótimo, você está, né, sempre sorrindo, sempre maravilhosa, linda, né? Não, mas não é só isso também. Então, todo mundo passa por muita coisa para conseguir chegar num lugar, né? Um grande exemplo disso, a gente tem essa ideia de que a gente precisa estar perfeita, são as candidaturas no LinkedIn para vagas. Saiu uma matéria de uma pesquisa feita recentemente que mostra justamente isso. O homem, quando ele vai se candidatar para uma vaga no LinkedIn, vamos supor que a vaga tenha 10 requisitos. Se ele tem 5, ele já se candidata. A mulher, não. Olha só. Ela quer ter os 10. 9 ainda ela fala. É muito difícil para ela falar assim, mas eu não tenho todos os requisitos, eu não vou me candidatar porque não vão me aceitar. E o homem não. Você sabe mexer no Excel e no PowerPoint? Ela fala, eu sei no Excel, no PowerPoint não, mas vou me candidatar. Então, tem esse lance de que a mulher, a gente se cobra tanto e a gente tem uma carga tão grande do perfeccionismo que a gente fica assim, não, para eu chegar lá, para disputar, porque a gente sabe que a gente vai estar disputando aquela vaga com vários homens, né? Com várias pessoas. Então, como que eu vou... não, eu não sei. Não, com certeza outras pessoas sabem mais do que eu. De fato, podem sim. Existem pessoas que sabem mais, mas existem pessoas que sabem menos. E as oportunidades, elas estão ali. A gente precisa encarar esses desafios. E não fugir, né? E não fugir. Não deixar ser silenciado, que muitas das vezes porque a comparação a mulher está numa reunião, se ela sobe o tom de voz, ela é histérica, ela é louca, descontrolada e ela precisa fazer terapia. O homem não, ele é firme. Olha como ele se posiciona. Ele se posiciona bem. Entendeu? Esse vai longe, hein? É sempre isso. assim. Entendeu? E aí a gente fala, não, a gente tem que sair desse lugar que taxam a gente de louca. Porque o seu tom de voz... porque você é muito grossa. Olha, posso ser. Deixa eu me rever. Olha, acho que não. Porque fulano usou essas e essas palavras e ele não tá nessa categoria. Por que eu tô? Né? Eu dando mais um spoiler aí de uma das entrevistas que a gente já fez, que vai pro ar em breve. Teve uma das entrevistadas que ela falou isso. Ela falou, em alguns momentos eu tive até que me descaracterizar como mulher, que por essência tem um lado de doce, um lado de ternura diferente, porque é da natureza, né? A mulher, o instinto, tem umas que tem umas que não, mas na sua grande maioria existe um lado maternal, porque o nosso corpo foi feito para gerar e etc. E ela falou assim, mas eu tive que me descaracterizar um pouco para poder conseguir bater na mesa e falar, ei,
me escutem. Então, eu tive que. Só que eu também tive que mudar, porque graças a Deus, as coisas elas estão evoluindo, as pessoas elas estão começando a entender, as empresas estão dando abertura para esse tipo de discussão. Existem vagas destinadas a mulheres hoje, coisa que você, há 5 anos atrás, você não via. Sim. Né? Não via. Imagina. 5 anos, eu acho que eu fui longe até demais, assim. Não, é muito mais. Sabe? É uma coisa assim que você... Muito mais. Vagas afirmativas, decente. você não via, né? Então, e aí ela comentou, tipo, o quanto ela, em dado momento da carreira, ela teve que se desconectar da sua essência, né? Pra poder ser ouvida. E depois ela entendeu que ela precisava voltar. Eu, por exemplo, eu não sou a pessoa mais doce. Eu já sou mais enérgica por natureza. Né? Eu já sou mais... E eu falo para algumas amigas, eu falei, eu preciso da sua doçura, preciso da sua calma, da sua tranquilidade para falar com as pessoas, porque vocês são tão doces. E eu já sou, vamos, e não sei o quê, mais prática e tal. Mas ainda assim, eu tenho o meu lado feminino, sabe? Que muitas das vezes eu tenho que falar, guarda ele numa caixinha, traz ali a pessoa que vai, porque você precisa ser ouvida. Ainda tem coisas que funcionam na base do grito, infelizmente. Infelizmente. É. Mas acho que já mudou bastante coisa, né? Eu acho que a gente já tá num... Acho que eu vejo mais essa discussão. Só o fato da gente estar aqui, de estar lançando, eu acho que um podcast já mostra esse movimento e o interesse. Eu acho que a gente tem um interesse em escutar sobre isso e aprender, né? Acho Exatamente. Existe, como a Lois comentou, né? Ainda tem muita gente que resiste e que quer, mas é a menor parcela. A maior parcela tá querendo primeiro aprender. Então, eu tenho muitos amigos homens que falam, eu sou um babaca, mas eu não quero mais ser. Me ajuda? Né? Ou eu cresci porque, assim, eu acredito muito no processo de aprendizagem das pessoas. Né? Então, para você falar para uma pessoa de mais idade sobre o feminismo, sobre a mulher ter direito, para ele é muito difícil entender, aceitar. Porque ele veio de uma época muito, muito, muito machista. Sim. Em que o homem, a palavra do homem, tudo é o homem e tal. E a gente está falando de poucos anos atrás, a gente não precisa ir muito longe. É muito difícil. Mas para essa nova geração que tá vindo, cara, você vê as menininhas falando assim, tipo, você quer trabalhar como aeromoça? Não, eu quero pilotar o avião. É isso aí. É sobre isso, né? Não, eu quero... você quer trabalhar em banco? Não, eu quero ser dona de um banco. Exato. E você sabe que teve há pouco tempo, né? 2 colegas de trabalho, elas chegaram para mim e a gente estava conversando sobre esses assuntos, né? De mulheres no trabalho, etc. Eu falei, mas eu acho que eu não sou assim tão feminista. As 2 olharam para mim e falaram, o quê? Você é super, não sei o que, não. Aí eu comecei a prestar atenção, assim, porque nas coisas que a gente fala, no que né, no propósito, no que a gente escuta e etc. E realmente é algo que sempre me incomodou. É um assunto que eu acho que é importante porque está no nosso cotidiano. Sempre teve essa pulguinha atrás da orelha que a Mari comentou, de tipo, putz, você começa a achar estranho em determinado período da sua vida algumas situações. E assim, eu nunca tinha parado para pensar até esse momento. E aí eu fui atrás de estudos, fui atrás de muitas psicólogas falando sobre o assunto, enfim, Freud, etc, etc. E o que é curioso, né? Porque a gente tem poucos estudiosos que foram mulheres dentro desse período e que falam sobre o feminino. Porque o feminino é difícil mesmo, é difícil pra gente, né? Até entender, explorar, porque a gente foi moldado numa sociedade que sempre foi... A gente foi inserido no civil mesmo recente. A gente teve direito para votar agora? Faz quanto tempo que a gente consegue, como mulher, votar? Faz pouco tempo. Talvez minha avó... que é a terceira geração, com 70 e poucos anos, talvez ela tenha nascido sem esse direito, que provavelmente ela nasceu sem esse direito. CPF era conjunto com o marido, né? Você não tinha nem a sua própria identidade, né? Exato, você não era encarado como um cidadão. Eu acho que é isso que as pessoas, eu acho que discutem, né, e rebatem, que esse não é um tema importante, que é mimimi, etc. Eles não conseguem entender porque eles não tiveram esse tipo de histórico, né?
eles, os homens, né? Porque eles sempre tiveram direito, porque eles sempre fizeram as leis. As mulheres não estavam lá fazendo as leis, ou estavam lá fazendo as leis, a não ser as deusas, né? Exatamente. A gente que é do mercado financeiro, para quem já teve a oportunidade de ir em museus e na época que a bolsa ainda tinha o pregão, cara, eu tive a oportunidade, mesmo sendo nova, de pegar ainda dias de pregão, de ver. Eu lembro que eu estava estudando, fazendo curso, e a gente foi conhecer. Então, não tinha ideia que eu ia trabalhar no mercado financeiro. Na verdade, eu sempre fugi, né? Eu nunca quis trabalhar em banco e eu só trabalhei em banco. Hoje eu amo trabalhar em banco, mas é muito louco isso. Mas eu via e eu lembro da cena que não tinha uma mulher. Não tinha uma mulher negociando na Bolsa de Valores na época, no dia que eu fui fazer a visita. Já não era mais na mesma proporção, então não tinham tantos pregões, não era... Mas tinha ali todo mundo com papel, gritando, e aquela... que você, como estudante, ainda não estava nem na faculdade, eu estava no curso, no ensino médio, e eu estava entendendo nada do que estava acontecendo ali, o que era a Bolsa de Valores. Na época, eu peguei um professor muito bom que explicava um pouco do mundo, não só ali dentro da caixinha da escola. E aí eu olhava e falava... por muito tempo, eu fiquei com essa imagem. E quando você vai estudar como que foram criados os bancos, como que nasceu o banco que você trabalha, a instituição financeira que você trabalha, né? E aí a gente exclui desse momento as fintechs e os bancos digitais que nasceram nessa era, né? Mas os bancos tradicionais, as fotos que você vê eram todos homens. Só homens. Então, a economia sempre girou em torno das decisões e do que os homens acreditavam que era certo. E aqui a gente não quer crucificar os homens, não é isso? Não, exatamente. Né? A gente, inclusive, tem muitos parceiros e muitos homens que nos ajudam e nos apoiam nesse processo. Mas o que a gente quer mostrar aqui é que a competência, ela é igual para todos. Da mesma forma que a gente busca essa igualdade. A gente queria votar, a gente queria ter o CPF independente, a gente queria poder abrir uma conta no banco sem ter que o marido assinar para abrir, sabe? A gente quer fazer, a gente quer ter a nossa vida. Eu não quero casar se eu não quiser. Eu não quero ter filho se eu não quiser. E tá tudo bem, as pessoas precisam entender que a mulher, ela não é obrigada a nada. E ela pode exercer a profissão que ela quiser. Mas quando você olha, você fala, meu, que loucura. A economia, o quanto ela girou. E ainda é um retrato. Se você pega fotos... Se você pedir agora, fizer um benchmark, assim, os 10 principais bancos do país. Pega uma foto do conselho do banco. Quantas mulheres vocês vão ver lá? Sim. E acho que inclusive nas fintechs também. Né? Inclusive nas fintechs. A proporção vai ser... Qual que é essa proporção? Qual que é essa conta? Existe hoje? Existe. Mas vamos falar de proporção. O 80-20 que a gente tanto aprende na faculdade, qual que é? É isso que a gente precisa provocar e buscar e lutar por uma mudança. Que também, se a gente não fizer, sim, vai continuar. Porque, historicamente, os bancos têm aí seus quase 100 anos. Os grandes bancos, 100 anos. A gente tem recente, da pandemia para cá, o exemplo do Banco do Brasil, o exemplo da Caixa. Sim. 100 anos, não 100, eu estou colocando em números arredondados, mas quantos anos depois? Né? E a gente quer mudar essa história. A gente quer que essas fotos que são divulgadas, elas tenham não só mulheres, mas que tenham pessoas negras, que tenham pessoas LGBTQIAP+, porque também é um outro recorte que é super discriminado. Sim. Imagina que uma pessoa que é gay, um trans, vai ser presidente de um banco. Sim. Nunca. Se você falar isso, é quase que uma heresia perto de algumas pessoas. Porque as pessoas, elas estão acostumadas, infelizmente, a limitar a capacidade ao gênero e à cor. E não é sobre isso. Né? A gente tem que mostrar que a capacidade técnica e a capacidade intelectual do ser humano transcende cor, transcende gênero e orientação sexual. A pessoa, ela é inteligente, ela é estudada, ela é PhD, ela é isso, ela é aquilo, porque ela é a pessoa, o fulano de tal, com esse sobrenome, ele é assim. Ou ela é assim.
Grande prova disso são os experimentos aí que vivem saindo estudos e etc., quando as pessoas não têm nenhuma informação, né, de quem está sendo entrevistado e tem ali algum tipo de pergunta final e se a pessoa, sei lá, contrataria ou não aquele perfil, e a pessoa fala sim, e no final que ela descobre quem está por trás ali daquela história, né, que é contada ali no papel. Eu acho muito interessante esses experimentos e eu acho importantíssimo para a gente fazer essas autorreflexões e etc. Enfim, muito então, eu acho que para a gente assim vai ser super apoio, né, Andressa? Você vem com, eu acho que toda essa bagagem que você traz, todo esse histórico, todas as enfim, reflexões que eu acho que vocês pretendem trazer com esse podcast vai ser importantíssimo. Conte com a gente aqui para apoiar. E com certeza você muito telespectadora, porque esse tema realmente é um tema que super me interessa e vou sair divulgando por aí. E você pode dar algum spoiler assim de quando tem a frequência e etc. Quando vai ser o primeiro, se já tem data, não tem? Ou prefere não falar? A data a gente ainda não tem certa, mas a gente vai agora em setembro lançar. Então, a gente está gravando, né? Então, agora em setembro a gente faz o lançamento. A gente já tem alguns episódios aí agendados de gravação para poder publicar. Então, assim, a recorrência a gente... Com muita fé em Deus, vai ser uma vez por semana, né? Eu falo isso porque, gente, a vida como ela é. Aqui a gente vai mostrar a vida real. Sim. Né? Não é o Instagram que mostra ali nos stories o dia a dia e cada minuto do seu dia, mas aqui, assim, a conciliar a agenda, né? Organizar a agenda do estúdio, a agenda do convidado, edição, porque não é só gravar, a gente tem todo um processo de edição por trás. Mas o nosso objetivo é ter um episódio por semana. E ter alguns cortes aí no meio da semana de algumas chamadas para que as pessoas assistam, ter pautas das mais diversas aqui, conversar. E uma coisa legal que vai ter, eu sempre, não sempre, mas de vez em quando terei uma convidada, uma host, uma co-host convidada comigo para entrevistar outras mulheres. Então, muito legal. Às vezes, não vai ser só eu que vai estar aqui com a carinha para entrevistar e para ter essa roda, né? Essa discussão. Terão alguns formatos diferentes também, com mais mulheres, numa outra dinâmica, numa outra composição, que aí Falei demais, o Gabriel daqui a pouco vai não esperava nada diferente. Depois que a Andressa se apresentou, falou tudo que ela... né, do potencial e etc. De ser um podcast que fala sobre mulheres, não ter criatividade e inovação. Até parece que é novidade isso. Muito bom mesmo. A gente está... ansiosa, feliz demais com vocês, protagonizando isso, puxando as mulheres e vamos levando, né? Cada uma vai puxando a outra. E puxa a outra, exatamente, né? Exatamente. Então, faz aí o seu chamado, suas palavras finais, convidando as pessoas para assistir o podcast. Bom, gente, vocês ouviram aí tudo que a gente quer fazer. Tem muito mais, né? Que é só um spoiler, é só para colocar ali o mel na chupeta para falar, quero mais, quero conhecer, quero descobrir, quero debater. Então, eu já quero deixar aqui o canal do meu LinkedIn super aberto para que a gente faça troca. Para que, se você conhece uma mulher que te inspira, que você conhece a trajetória, que você fala, seria legal que todo mundo ouvisse, que todo mundo conhecesse ela, me manda no LinkedIn, manda para que eu possa conhecer, acessar essa pessoa, para que a gente traga para cá e que amplifique a voz dela. Se você também tem interesse, por que não? Me manda uma mensagem, a gente vai conversar, a gente vai ver a agenda e a gente traz, porque, de novo, não tem um estereótipo e não tem um biotipo e não tem uma pessoa ali, né, que queremos essas pessoas. Não, a gente quer pessoas reais, a gente quer mulheres reais que inspiram. Então, você tem a sua colega do lado que te inspira, que te motiva, então... manda pra gente, porque queria eu, mas não consigo conhecer todo mundo. É muita gente, a gente tem muita mulher incrível. Sigam as nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn. Se inscreve num canal lá no YouTube, porque aí você vai receber a notificação que saiu o vídeo novo. Não só do Let's Women, mas do Black Voices, do Let's Open, que é onde nasceu o coração da Let's Media, que é o podcast voltado para o Open Finance. Ele continua todo vapor. A gente tem o Let's Crypto também, que fala aí todo o universo de cripto, de blockchain, moeda, e Drex,
Tem muita coisa, tem muito conteúdo. As meninas com SOS Bacen para desmistificar e nos ajudar com o Santo Banco Central, não é mesmo? Que é quase uma entidade, né? Literalmente, a gente tem que ali orar, a gente tem que fazer uma série de reza, uma série de rituais para poder desvendar, entender. Então, elas estão aqui para nos ajudar e para traduzir algumas coisas pra gente. Enfim, se inscrevam. A Let's Media, ela nasceu justamente quando o Gabriel entendeu que tinha muito mais coisa para falar e o mercado estava querendo ouvir. Então, o Open Finance, ele veio, ele deu uma sacudida no mercado como um todo, fez muitas instituições se unirem, muita gente virou colegas, amigos, trabalho no Banco A, ele trabalha na Fintech B e a gente é amigo, a gente troca figurinha. E aí a galera começou a pedir, e aí foi vindo, a newsletter dele já era um grande sucesso, conteúdo riquíssimo. E aí nasceu todos esses que eu falei para vocês aqui. Então, é um trabalho que está sendo feito a várias mãos. A gente está juntos aqui, aprendendo juntos. Né? E tem sido uma experiência para mim, e tenho certeza que para as meninas aqui. Incrível. Diferente. E é isso, gente. Fiquem conectados, sigam a gente. Vamos trocar, vamos conversar, vamos se conhecer pessoalmente. A pandemia acabou, a gente pode marcar um café. Então, manda mensagem, a gente marca um café. A gente marca um happy hour, uma cerveja e tá tudo bem. Ah, o happy hour pode convidar, hein? Aí você aceita. Falou minha língua. Muito bom, obrigada. Muito bom. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui exercendo essa função de apresentar esse projeto, esse trabalho lindo que a gente está aqui nascendo, né? Literalmente. A gente gerou por algum período e agora ele vai estar aí para o mundo, para todo mundo ver. E é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada, meninas, pelo esse espaço. Amamos. Não vamos perder um, hein? Não, nenhum.